Meus irmãos, na paz do Senhor, eu quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade de poder voltar aqui com os nossos estudos bíblicos da nossa CPAD, quando nós estamos estudando sobre o pentecostalismo, verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Como os irmãos sabem, nós já estamos nos encaminhando para o final e dessa feita nós vamos estudar a lição de número 12, que tem esse título, A Urgência do Discipulado. Então, desde já, eu quero agradecer ao Senhor pelas orações dos irmãos, por minha família, especialmente por minha esposa, né? Testou positivo, mas ela está bem, graças a Deus, e nós estamos enfrentando esse problema, sabendo que o tempo não é fácil, porque estamos vendo tudo acontecer, não é isso, irmãos? Então, eu agradeço aos irmãos, as orações dos irmãos, e é isso que nos dá ânimo, porque sabemos que estamos fazendo algo para Deus e, portanto, é também relevante para aqueles que têm esse interesse no estudo bíblico. Tá bom, meus amados? Meus queridos, a nossa lição é essa, o título da lição é essa, a urgência do discipulado, ok? Alguns irmãos já estão aí, graças a Deus, Kleber, o irmão Joatão Oliveira, Deus abençoe. E eu gostaria, irmãos, que vocês respondessem a pergunta. Nós colocamos aí uma pergunta muito importante, que vai ser o nosso quebra-gelo, tá bom? Olha só, é possível viver os valores ensinados por Jesus? O que você acha? Nós estamos estudando sobre discipulado. É claro que quando a gente fala de discipulado, a gente está falando de fazer o que o nosso mestre manda que façamos. E aí fica essa questão. Nós podemos realmente viver os valores ensinados por Jesus? Nós estamos vivendo os valores ensinados por Jesus? Então essa pergunta ela é provocativa no bom sentido, para nos despertar para esta realidade, né? Se é que nós estamos mesmo vivendo os valores ensinados por Jesus. E a segunda pergunta, como quebra-gelo, é: como discípulo, será que eu me pareço com Jesus? Será que nós estamos nos parecendo com Jesus? Será que a mensagem de Jesus ela está sendo explícita em nossa vida, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de agir? Será que o cristianismo atual, o evangelicalismo atual, vamos especificar, brasileiro, está de fato anunciando Jesus com as suas ações, com suas atitudes? Esse é um ponto importante, porque se eu entendo que eu sou um discípulo de Jesus, então eu tenho que fazer o que o meu mestre me manda fazer. Eu tenho que imitar o meu mestre. Eu tenho que me parecer com o meu mestre. Ok, meus amados? Então, são perguntas, essas perguntas, elas estão, se você olhar aí a sua lição, elas estão falando sobre isso, tá? Na lição 12 está falando sobre isso. No subsídio pedagógico, tá? Primeiro subsídio pedagógico, ele fala sobre isso, tá? Sobre essas perguntas, você pode introduzir a sua aula, ok? Com estas perguntas, porque é importante nós entendermos esse ponto. Vamos prosseguir aqui.
E aqui nós temos o nosso gráfico esboço, que os irmãos conhecem, já postamos, onde tem o texto áureo, portanto, ide fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Mateus 28:19, e a verdade prática diz: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre, na igreja para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. E aí, o nosso gráfico, ele está baseado na lição e ele está dividido dessa forma, né? O que é o discipulado, o tripé do discipulado, o discipulado e o crescimento sadio da igreja, ok? No primeiro ponto nós temos o discípulo, a grande comissão, a educação cristã. E no segundo ponto, a palavra, a comunhão nas igrejas de Jerusalém e o serviço. E o terceiro ponto, crescimento espiritual, o crescimento numérico e o exemplo da igreja de Antioquia. Estamos tentando ajustar aqui um pouco a luminosidade, né, irmãos? Para ver se dá certo. Glória a Deus. A luz aqui não está funcionando, mas é assim, irmãos. Ao vivo é desse jeito. Graças a Deus por tudo. A gente vai melhorar, tá bom? Prometemos melhorar. Mas vamos aí acompanhando, meus amados. E você pode fazer também suas considerações, tá bom? Como nós estamos falando de discipulado, de ensino, eu acho muito importante a gente fazer uma aula participativa. Então, como você tem a oportunidade aí, né, e eu estou podendo olhar o comentário dos irmãos, a gente pode fazer essa interação, tá bom, irmãos? Mesmo que ainda a luminosidade não esteja boa aí, mas nós vamos melhorar para atender melhor os irmãos. Leitura bíblica em classe está em Mateus 28, versículo 16 a 20 e Atos 2, 42 a 47, tá bom? Mateus 28 está falando da grande comissão de Jesus, o ide por todo mundo, não é? E Atos 2, 42 já está falando da igreja primitiva, o início da igreja primitiva, quando fala da perseverança deles na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações, que em todas as almas havia temor, que todos os que criam tinham tudo em comum, eles eram muito parecidos uns com os outros, vendiam suas propriedades, fazenda, repartiam com todos, ou seja, perseveravam unânimes, né, na comunhão entre eles, singeleza de coração e caindo na graça do povo. É isso que nos chama a atenção. A igreja primitiva, por causa da continuidade dos ensinamentos de Jesus, por causa desse discipulado, por causa desse aprendizado em relação às doutrinas de Cristo, eles tinham um comportamento diferente da igreja atual. Claro, alguém vai dizer, mas o contexto era outro, o tempo era outro, é verdade. Mas eu penso, meus amados, que a essência não pode ser perdida. Nós não podemos perder a essência, ok? Então, na nossa interação, nós temos aqui, olha, interagindo com o professor. E antes da interação, o texto de Mateus 28, tá? Que é o ide. Ide fazer discípulos. Ide fazer discípulos, ensinando e tendo a certeza da presença divina. Isso aqui é muito importante. Então, o ide está dividido nesses 3 pontos. Ir para fazer discípulos, que significa batizar, ganhar pessoas para Cristo, batizar as pessoas no nome do Senhor Jesus, integrando as pessoas à igreja,
ao corpo de Cristo, tá? Então, essa parte inicial é muito importante, que é a evangelização, nós estudamos na lição passada. Mas também tem essa parte do id, tem a parte do ensinar, porque não é somente nós ganharmos almas para Jesus. Aliás, há uma ideia de que as igrejas, especialmente a Assembleia de Deus, a porta de trás da igreja é maior do que a porta da frente, ou seja, sai mais pessoas do que entra. Então, e isso aí é uma coisa para nós pensarmos sobre isso. Como é que estamos na questão da evangelização, se estamos ganhando almas para Jesus. Até porque, irmãos, se não tivermos ganhando alma para Jesus, não há um discipulado, não é isso? Não pode haver um departamento de discipulado na igreja para novos convertidos se nós não estivermos ganhando almas para Jesus. E, infelizmente, isso é uma realidade que acontece nas igrejas, tá bom? Então, fazer discípulos, o ID de Jesus está relacionado com fazer discípulos, está relacionado com o ensinar, porque o ensinar é exatamente o discipulado. Ou seja, é o ensinar que vai ajudar as pessoas a guardar a palavra, a colocar a palavra dentro do coração. Não é isso? Então, é muito importante nós entendermos essa parte. E também, dentro do ID, nós temos a certeza da presença divina. Isso é muito importante também. Por que, irmão, em nome está dentro do ID a presença divina? Porque na continuidade de Mateus, na continuidade da fala de Jesus, ele disse, eu vou estar convosco. Uma coisa está atrelada à outra. Por que eu tenho que fazer discípulos? Porque Cristo está conosco. Por que eu tenho que ensinar? Porque a doutrina de Jesus está conosco, tá? E mais importante, a presença de Jesus conosco é a certeza, a garantia de que a igreja avança, de que o evangelho prossegue, de que há crescimento espiritual e também há a esperança da volta de Jesus. Quando ele diz, eu vou estar convosco, até quando? Até a consumação dos séculos, até o final de todas as coisas. Isso é muito importante, tá bom, irmãos? Muito importante mesmo. Principalmente no tempo que nós vivemos hoje, quando há essa dificuldade, não é, das pessoas de congregar, há essa dificuldade das pessoas de ir para a escola dominical, não estamos tendo escola dominical, pelo menos em algumas igrejas. Eu falei com alguns irmãos, e alguns irmãos disseram realmente que tem congregações que estão tendo escola dominical, mas não é uma realidade em todas. Na nossa congregação não estão tendo por causa dessa questão do lockdown. Então, isso é importantíssimo, sendo que já há pesquisa de que na primeira investida da pandemia, no ano de 2020, já houve essa debandada de irmãos, de pessoas, e que não tiveram mais ânimo de voltar à igreja, ao convívio na igreja. Tá? Então, irmãos, precisamos sim da presença divina. Precisamos sim de Jesus conosco, caminhando, mesmo porque Ele é o nosso mestre. Então, como nosso mestre, eu sou discípulo dele. E eu vou ser um eterno discípulo de Jesus, porque esse discipulado, ele tem graus, ele é gradual, ele é gradativo, existe um crescimento, mas eu vou ser sempre discípulo de Jesus e ele sempre será o meu mestre. Ou seja, sempre vamos depender de Jesus, mesmo porque ele é o nosso referencial. O pastor da igreja pode nos decepcionar. Aquele irmão da igreja pode nos decepcionar, mas Jesus, ele nunca vai nos decepcionar. Então, é nele que nós nos baseamos.
É nele que nós nos miramos, tá bom, irmãos? Como alguém a ser imitado. Alguém a ser imitado. Muito bem, meus amados. Olha, o irmão Cristiano está dizendo, aonde congrego, graças a Deus ainda estamos tendo EBD presencial. Graças a Deus, meu irmão. Graças a Deus que você está tendo. Mas não é uma realidade, não é? A gente sente, não é, irmãos, essa falta, porque é muito bom ter o convívio, eu sei. Preste atenção numa coisa, há pessoas que têm até esse movimento, né, dos desigrejados, é para tentar fugir dos problemas da igreja. Irmão, a igreja, enquanto instituição, preste atenção, instituição humana, ela é falha, sim. Porque é composta de pessoas com todas as suas falhas. Veja que não estou falando da igreja corpo de Cristo, tá certo? Mas a igreja humana, ela tem suas falhas. Porém, Deus nos chama a congregar mesmo nestas situações. Porque eu vou me aperfeiçoando cada vez mais. Certo? Mesmo com os erros. Os meus, dos outros irmãos contra mim. Então eu vou me aperfeiçoando. É por isso que é importante a gente estar juntos, vencendo juntos, errando juntos, perdoando juntos, levantando uns aos outros juntos. É muito importante a igreja. Por isso que o escritor de Hebreus ele fala sobre isso, que nós não devemos deixar de nos congregar, tá bom? Meus queridos, e aqui nós temos a nossa interação. A nossa interação eu coloquei aqui algumas palavras-chave para a gente falar um pouquinho sobre essa interação e aí a gente já entra na lição propriamente dita, tá bom? Porque ele diz assim, olha, a relação entre mestre e discípulo é o modelo bíblico do verdadeiro discipulado. Aí ele fala da visão atual das pessoas em relação a este relacionamento entre o mestre e discípulo, dizendo que há uma certa desconfiança, não é isso? Porque dizem que essa relação é uma relação opressora. E aí tem um grande educador aí que é polêmico, não é? Odiado por alguns, amado por outros. Então ele fala sobre isso, sobre a educação opressora e a educação libertadora, tá? Depois das ideias desse educador brasileiro, é que começou a fomentar mais essa ideia de uma educação opressora, para falar daquela educação antiga, aonde o professor apenas falava, o aluno ficava calado, não falava nada. Então eles dizem que essa é a educação opressora, certo? O que não é o modelo de Jesus. O modelo de Jesus não é esse. Jesus perguntava, Jesus deixava as pessoas se expressar também, isso é muito importante. Mas também esse mesmo educador traz a ideia de uma educação libertadora, que é uma educação que já trouxe, digamos assim, outras conotações, porque nesse sentido, tudo pode ser educação. Até mesmo, perdoe o que eu vou falar aqui, mas o que eu estou falando está dentro do que a gente vê acontecer nas universidades. Até mesmo você abordar a importância do ânus, por exemplo. Isso foi tema de tese, de faculdade. E por que isso? Porque eles falam de uma educação que você tem que ir a todas as instâncias. Entendeu, irmãos? Então, eu entendo o que o nosso comentarista quer dizer aqui, mas eu quero propor que a educação bíblica é uma educação, para colocar nos dias de hoje, uma educação interativa.
interativa. E é interessante que quando a gente fala de educação interativa, é possível que a gente só pense nessas relações aqui, não é? De computador, de redes sociais, que é interessante. Veja, eu estou falando aqui, você está ouvindo, eu estou vendo os irmãos aqui comentarem, conversarem. Isso é uma educação interativa. Mas essa educação interativa, ela também não está restrita só à questão tecnológica, certo? Porque se eu perguntar aqui para os irmãos, eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo. É muito bom que você esteja na sua classe, dando aula para o seu aluno, mas não aquela aula, porque eu também já vi isso acontecer, aquele tipo de professor que, de fato, tinha muito conteúdo. Só que ele tinha tanto conteúdo que ele não permitia que o aluno se expressasse. Então, isso não é aprender, isso não é o processo correto ensino-aprendizagem. O processo correto é onde há essa interação do aluno e do professor, aonde você pergunta, o aluno responde, aonde o aluno pergunta e você responde. Então, é assim que é a pedagogia de Jesus. É dessa forma, tá bom? Então, eu coloquei aqui apenas para a gente pontuar essas questões dessas relações entre o mestre e o aluno. A gente não deve ver assim, como eles estão falando, como uma relação de opressão. Muito pelo contrário, nós vamos estudar aqui o que essa relação entre o discípulo e o seu mestre, tá bom? Na realidade já está aqui, irmãos. Esse foi um gráfico que nós colocamos aí. O primeiro ponto da nossa lição fala do que é o discipulado, fala do que é o discípulo e a grande comissão, e por isso que eu trouxe esse gráfico para falar com vocês a respeito dele, certo? Esse gráfico deu um trabalho para fazer, mas ele é muito importante porque ele fala sobre esta relação do discípulo e do mestre. Aliás, a nossa lição trata sobre isso. O que é o discípulo? O que é o discípulo? Então, o discípulo no hebraico é o talmid, ou seja, é aquele aluno que se senta para aprender, certo? O aluno que se senta para aprender. Como está mais ou menos aqui essa ilustração de Jesus, e Pedro está ali, vamos colocar aqui essa ilustração, é uma representação de Pedro e Jesus. Pedro está ali sentado e Jesus, de maneira prática, ensinando uma lição para eles de humildade. O que eu faço, o que eu ensino a vocês, vocês não vão entender agora, mas depois vocês vão entender. Só que Jesus, ele dá um conselho muito importante. Eu dei o exemplo, façam vocês também. Esta é a relação entre discípulo e mestre. O que o mestre está fazendo? Um ato. Que ato é aquele? De lavar os pés dos discípulos, que na realidade não era para ele lavar, visto que esta era uma tarefa, dentro da cultura daquela época, era uma tarefa que era própria dos empregados, dos servos. Só que ele é o servo. Ele é o servo, aquele que está lá em Filipenses 2, aquele que desceu, aquele que se humanizou, aquele que se esvaziou e tomou a forma de servo. Agora, ele está dando o exemplo para Pedro. Vocês também têm que se esvaziar. Vocês também têm que servir. Então, o discípulo é aquele que se senta para aprender. Atenção, meus amados professores, irmãos. Estamos sentando para aprender? Como é que está a nossa atenção para os assuntos da palavra de Deus? Eu sei que alguns irmãos reclamam, não, porque determinado professor não dá aula, embroma, enrola, faz qualquer coisa assim nesse sentido, não é? E aí é uma coisa para eu e você, nós que lidamos nessa parte do ensino,
tomarmos isso como uma crítica e, ao ir à frente de uma sala de aula, ministrar a palavra de Deus verdadeiramente. Esse é um ponto. Visto que há distrações dos alunos. Então, meu amado, esse conceito do talmid, do sentar para aprender, é muito importante. Olha, isso serve para todos nós. Para você que é professor, para mim que é professor. Porque em algum momento eu estou sentando para aprender esta lição. Eu estou sentando para preparar os meus slides. Então tem a ver também comigo, com você, tá? Então olha só que conceito interessante. Talmid, aquele que se senta para aprender. Mas o conceito grego, matetés, né? Aqui também ele fala de mateteu. Então, é aquele que segue o rabi, é aquele aprendiz, é aquele imitador, né? Seguir o mestre para aprender a ser igual a ele. Seguir o mestre para ser igual a ele, para imitar o mestre. Por isso que nós fizemos essa ilustração aqui. E essa ilustração ela é interessante porque ela está no caminho, né? Eu quero falar para vocês, inclusive, que a relação do discípulo e do mestre é tão interessante, tomando esse sentido da palavra mateteu, ou seja, aquele que segue o mestre. Eles diziam que naquela época o discípulo era aquele que ficava coberto da poeira do mestre. Por que isso? Porque eles estão andando em estradas empoeiradas. Então é uma expressão para dizer: eu estou tão próximo do meu mestre, seguindo o meu mestre de maneira tão próxima, que eu estou coberto da poeira dele. Ele está andando, aí levantando aquela poeira, e aquela poeira está vindo sobre mim. Por quê? Porque eu estou próximo do meu mestre. Professor, irmão, você está andando próximo do mestre? De maneira que a poeira dele, ou vamos colocar um termo bíblico, o cheiro dele está em nós? Será que nós estamos? Não é? Então isso é algo para a gente pensar, é algo para a gente analisar, tá bom? Muito importante esse conceito aqui do mestre, muito importante esse conceito do mestre e do aluno, do mestre e do aluno. Então nós temos aqui o matetés, que é aquele aprendiz, aquele imitador. É interessante que o conceito grego de discípulo tem a ver também com esse nome, né? Só que lá eles chamavam de peripatéticos, porque está relacionado com a escola de Aristóteles, né? Onde ele, no Liceu, ele tinha lá aqueles jardins onde ele andava com os discípulos e tinha muito aquela ideia de caminhar com o discípulo. Olha aqui, ó. Caminhar com o discípulo, tá bom? Meus amados, eu vou dar só uma pausa aqui, tá bom? Para a gente colocar a bateria aqui no... Como eu falei para os irmãos, é ao vivo, né, irmãos? Então, tudo pode acontecer. Só um instante.
Amém, meus queridos. Voltando aqui novamente. Vamos lá. Então, eu estava explicando para os irmãos que o conceito de discípulo, naquela época, principalmente na escola aristotélica, tinha muito a ver com essa questão do caminhar, né? São aqueles que estão caminhando. Havia aquela ideia muito clara do discípulo que caminhava com o mestre. E aí você tem um exemplo muito interessante na palavra de Deus, que é exatamente Jesus e os discípulos no caminho de Emaús. Muito interessante, né? Jesus se utilizava muito disso, de caminhar com os discípulos. Então, qual é a lição que isso deixa para nós? A lição que deixa para nós é que o Evangelho de Jesus tem essa relação, tem essa metáfora do caminho. Aliás, vocês sabem que o cristianismo não tinha esse nome, né, de cristianismo no início da igreja primitiva. Ele chamava de o caminho, porque o caminho está relacionado diretamente com Jesus. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Então, nós estamos no caminho, nós estamos em Jesus, nós estamos caminhando em Jesus. Isso é muito interessante por esse conceito aqui, tá bom? E aí você tem vários exemplos, né? No próprio Antigo Testamento, Moisés, Josué, Elias, Eliseu, né? Inclusive aquela ideia lá, quando Elias está prevendo que vai ser elevado às alturas, aí você tem Elias dizendo que vai para um lugar, fica aqui, Eliseu, que eu vou ali, e Eliseu disse, não, eu não vou te abandonar, ou seja, porque era aquele discípulo que estava o tempo todo andando com o seu mestre. Meus amados, será que nós estamos fazendo assim também? Será que nós estamos andando com Jesus? Caminhando com Jesus? É muito interessante essa ideia, tá bom? Do discípulo. Vamos lá. E vocês podem perguntar, tá bom, irmãos? Eu também coloquei aqui, meus amados, como continuidade do nosso tópico primeiro, estamos falando sobre discipulado. Então, coloquei aqui alguns subsídios a mais para a gente falar sobre ele, né? Então, você tem aqui, por exemplo, a cruz e o discípulo. Porque para falar de discípulo, de discipulado, eu preciso entender o que é a cruz. Eu preciso passar pela cruz. Não pode haver discipulado, não pode haver discípulo, se eu não passar pela cruz. A cruz é importantíssima para o cristão, tá bom? Eu coloquei um artigo, eu peço que os irmãos depois deem uma olhada, um artigo muito interessante que fala sobre a cruz, o paradoxo da cruz, a contradição da cruz, porque a cruz é esse lugar de contradição, mas eu falo de uma santa contradição, não é? É na cruz aonde a morte se encontra com a vida, né? É na cruz que o perdido ele é achado em Jesus. É na cruz que aquela pessoa que está condenada, ela é absorvida por Cristo, pelo sangue. É na cruz que nós depositamos os nossos pecados, todo o nosso fardo e recebemos uma coroa de glória quando nós trocarmos a nossa cruz por uma coroa de glória. Então a cruz é esse momento, né, dessa contradição santa. E eu coloquei aqui, primeiro ponto sobre a cruz e o discípulo, é o chamado do discípulo. Então, quando diz assim, olha, Lucas 9:23, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, você tem aí, olha, primeira coisa, a decisão para ser um discípulo,
A decisão para o chamado ela é voluntária. Não tem nada no Evangelho que seja obrigatório. Não é algo que é impositivo. Jesus diz, se alguém quiser. Então, é uma decisão que eu tomo voluntária. Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando estamos evangelizando ou fazendo o apelo, a chamada, o convite, né, para alguém aceitar Jesus. Não tentar constranger ninguém, mesmo porque quem convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. A nossa obrigação é tão somente pregar o Evangelho e o Espírito Santo é que faz o resto. Então não tem essa ideia de obrigar as pessoas a aceitar Cristo. Se alguém quiser vir, então essa é uma decisão voluntária do chamado discípulo. Mas uma vez que eu aceito o chamado, eu preciso entender que deve haver uma renúncia. Negue-se a si mesmo. Eu sei que irmãos, tem muita coisa para ser falado nesse ponto, mas não tem tempo para a gente falar. Eu só quero dizer para você o seguinte, é na cruz que nós colocamos o nosso ego, o nosso eu, o nosso orgulho, a nossa exaltação, entendeu? A nossa carnalidade. Negue-se a si mesmo. Então, quem quiser atender o chamado de Jesus, precisa entender que ele deve negar-se a si mesmo. E isso é um problema, porque eu e você queremos muito que os nossos direitos sejam respeitados, sejam ouvidos, mas quem resolve aceitar o chamado de Jesus deve abrir mão dos seus direitos, porque foi assim com Cristo. Ele tinha todos os direitos possíveis, mas ele abriu mão de tudo por mim e por você. Então ele faz esse chamado a nós. Então há que se ter essa consciência da negação da nossa própria carnalidade. Então, decisão voluntária, renúncia e outra coisa, consciência da cruz. Tome a sua cruz. Certamente este é um evangelho que não agrada a muitas pessoas, porque quem é que quer aceitar Cristo e não ter aflições? Não é isso? Mas ele disse que eu devo tomar a cruz. E a cruz está falando, sim, de todo o sofrimento que o discípulo entende que o discípulo vai ter sobre si quando ele aceitar Jesus. Ora, e Jesus disse isso, se fizeram o que fizeram com o mestre, o que é que não farão com os discípulos? Ele falou que no mundo teríamos aflições, ele falou que seríamos perseguidos, e isso estamos vendo acontecer nos dias de hoje, em vários cantos do planeta, especialmente nos países onde o evangelho é restrito, tá? Então a gente precisa tomar a consciência da cruz, que a cruz é algo que faz parte do discípulo. E o último ponto é, siga-me. Então eu preciso ter a consciência de que o discípulo de Jesus é aquele que também, ao tomar sua cruz, ao tomar sua decisão, ao negar a si mesmo, ao tomar sua cruz, ele está disposto a seguir a Jesus. E seguir a Jesus significa andar no caminho do Evangelho, principalmente também levando esse mesmo Evangelho a outras pessoas, tá bom? O segundo ponto, a missão do discípulo. Qual é a missão do discípulo? Aí entra aquilo que nós falamos sobre o ide, né? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, tá? E nós colocamos aqui, a missão do discípulo está relacionada com a grande comissão, de pregar o Evangelho, do ir. Então esse é um ponto importante, já falei sobre ele, né? Nós precisamos ir, nós precisamos ter essa disposição para seguir adiante, tá? Mas também precisamos discipular, que é o fazer discípulo, que é exatamente o que nós estamos estudando aqui. E aí isso envolve, claro, você entender o que é a grande comissão, está aqui, que é o fazer discípulo, você entender o que é a missão do discípulo enquanto ensinar. Então, eu vou discipular, mas eu vou também
ensinar, tá? E aí, quando eu falo de ensinar, eu estou falando de guardar a palavra, guardar os ensinamentos de Jesus, que é o que está aqui no terceiro subponto, do primeiro ponto. Então ele fala da educação cristã, é quando ele trata aqui da doutrina dos apóstolos. Então, quando ele está falando de doutrina dos apóstolos, ele está falando aqui de uma continuidade dos ensinamentos de Jesus. Porque você tem ali um grupo de discípulos que foram educados no judaísmo, mas Jesus ele vem trazendo um novo mandamento. Um novo mandamento vos dou. E esse mandamento, as palavras de Jesus, elas estavam incutidas dentro dos discípulos. É interessante isso aqui, irmãos, porque eu estava até lendo um comentário do Champlin, que ele fala que essa parte aqui de doutrina, e perseverava na doutrina dos apóstolos, né, está falando aqui de como eles receberam os ensinamentos de Jesus. Provavelmente nada tinha escrito, porque o que eles receberam ficou guardado dentro deles, e posteriormente foi que eles foram escrevendo. Ao escrever, isso foi importante, porque aí permitiu que se sistematizasse os ensinamentos bíblicos. Daí é que nós temos aquilo que aqui a lição chama de teologia sistemática, tá? Então ele diz que o currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos consta diversas disciplinas sobre Deus, Jesus, o Espírito Santo, Trindade, os anjos, o homem, o pecado, a expiação, a salvação, morte e ressurreição dos mortos, sobre a sua segunda vinda. Então ele diz que Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais, como a teologia prática também, a ética do reino de Deus, né? Mateus 5, quando ele fala das bem-aventuranças, tudo ali está falando da ética do reino de Deus que vai ser implantado sobre a terra. Então é muito importante a gente entender que tudo isso são os ensinamentos de Jesus e que eu e você precisamos ensinar. Precisamos mostrar isso aos novos convertidos, não só aos novos convertidos, mas a todos os irmãos. Eu defendo, irmãos, que esses ensinamentos eles deveriam ser constantes. Por este motivo que a CPAD, não é, ela precisa, às vezes eu vejo alguns irmãos falando sobre isso, né? Nós devemos tocar mais nesses assuntos da teologia sistemática. Exemplo, não falamos mais sobre seitas e heresias, apologética. E isso é importante porque os discípulos faziam apologética, defesa da fé cristã. Mesma coisa você fala sobre escatologia bíblica, não é? O momento em que nós vivemos é um momento mais que propício a se falar sobre a escatologia bíblica. Eu imaginei que esse próximo semestre seria... esse próximo trimestre seria sobre isso, porque nós estamos vivendo um momento escatológico importantíssimo. Então, meus amados, é importante que nós falemos sobre estes assuntos, especialmente porque é mandamento de Jesus, né? Que se ensinasse tudo que ele falou. É muito importante isso, tá bom? Uma outra coisa que você precisa entender também, e essa aqui talvez seja a parte muito prazerosa de se falar, que é exatamente a recompensa do discípulo, tá? Então, o discípulo ele vai ter o gozo e a presença do seu Senhor. Tá lá na parábola. Entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel, né? Aquele servo que soube aproveitar os seus talentos. Então, entra no gozo do teu Senhor, né? Ele também receberá galardão, recompensa. Não sabemos que tipo de recompensa é, mas eu posso dizer para os irmãos, pelo menos pelo meu exemplo, né, dentro do que eu entendo, que não existe uma recompensa melhor do que a vida eterna.
Não existe recompensa melhor do que a vida eterna. Tá bom? Mas também a recompensa do discípulo está relacionada com o reinado cristão. Por isso que está escrito, reinarão para todo sempre, Apocalipse 22, 5. E a recompensa do discípulo, como eu falei para vocês aqui, certamente é a vida eterna. Não tem nada, irmãos, que se compare com a questão da vida eterna. Porque, presta atenção, nós temos a tendência de amar a vida que temos. Temos problemas, temos dificuldades, temos decepções, temos dores. Sim, tudo isso faz parte do pacote. A vida é bela, a vida é um dom de Deus, mesmo com tudo isso. Agora, meu amado, imagina quando se cumprir aquilo que está em Apocalipse 22, não haverá mais pranto, nem choro, nem morte, nem dor, nem pandemia, nem coronavírus, nem AIDS, nem câncer. Não haverá nada mais dessas coisas. Por quê? Porque tudo isto será passado e agora nós estaremos vivendo uma vida nova, a verdadeira vida que Jesus nos prometeu. É maravilhoso demais. Então, meus amados, vale a pena nós seguirmos fiéis ao nosso Deus, vale a pena nós fazermos a vontade do nosso Deus, vale a pena nós sermos discípulos de Jesus, tá bom? Porque certamente nós seremos recompensados. Preste atenção, só um detalhe aí para não ficar nada obtuso. Essa recompensa não tem a ver com títulos, ok? Não quer dizer que uma pessoa que é pastor, ou seja, um pastor presidente, receberá um galardão maior do que aquele irmão que é um simples porteiro da igreja. E eu digo simples só para fazer a comparação, porque para mim não vejo diferença de um pastor para alguém que é um porteiro de igreja, que faz um trabalho relevante na casa do Senhor e que Deus ama e vai galardoar desta mesma forma, tá bom? É só para nós pontuarmos isso. Então, meus amados, no terceiro ponto, eu ainda gostaria de falar um pouco mais sobre isso, porque se eu estou falando de Jesus como mestre, se eu estou falando que ele é o meu mestre, se eu estou falando que eu o sigo, então não seria bom nós analisarmos como era, mesmo que em poucas linhas aqui, numa análise bem rápida, como era o ensino de Jesus. Então, ele é chamado mestre por excelência, porque não tem nenhum mestre maior do que Jesus, tá? E por que ele é o mestre por excelência? Pela metodologia do seu ensino. Ou seja, como ele ensinava através da exposição da sua palavra, dos seus sermões, através das suas parábolas, aonde ele, de maneira análoga, ele fazia as suas analogias com as coisas da vida, né? Ele também ensinava por meio de ilustrações, ou seja, pegando coisas que aconteciam no cotidiano e assim ensinando as pessoas dessa forma. Ele ensinava também através do método de perguntas, ele ensinava também através do método de diálogo, que tem a ver também com pergunta, mas isso ele fazia para poder ter um diálogo, um ponto de contato com as pessoas. Então, a metodologia de Jesus é muito importante também nós utilizarmos, ok? Jesus se aproveitava, que eu quero dizer, ele aproveitava as oportunidades para iniciar um diálogo, seja com uma mulher que está pegando água em um poço, e ele vai ali também e quer beber água,
né? E através daquele diálogo ele ganha aquela mulher e ela vai e traz outras pessoas para conhecer o Mestre. É muito interessante isso, não é, irmãos? Jesus também era mestre por excelência pela natureza do seu ensino. Ou seja, o que é que ele ensinava? E aí, novamente, tem a ver com tudo isso que nós estávamos falando aqui, as demais disciplinas, todas as disciplinas. Então, ele falava principalmente sobre o plano da salvação, a salvação do ser humano. Esta salvação incluía, claro, a sua morte, a sua ressurreição, a aceitação das pessoas ao que ele oferecia na cruz. O seu ensino também estava abrangendo, por exemplo, o seu reino, porque ele falava de um reino que estava vindo, né? E, por fim, esse reino que ele falava estava relacionado também com a vida eterna, que foi aquilo que nós falamos para os irmãos. A vida eterna é um prêmio, é algo maravilhoso que Jesus tem para nos oferecer. Então, o que importava era o que Jesus estava ensinando também. A sua metodologia era importante, bem como aquilo que ele ensinava. Então, Jesus ensinava de maneira prática, que é esse terceiro ponto aqui. Ele ensinava, ele era mestre por excelência porque ele ensinava pela autoridade do seu ensino. O que é autoridade, irmãos? É porque enquanto os outros religiosos da época, eles ensinavam, mas não havia uma aplicabilidade do ensino na vida deles. Porque uma coisa, de fato, é eu ensinar sobre um assunto, mas eu não viver aquele assunto. Eu não posso falar de santidade se eu não vivo santidade. Então, o que Jesus falava, o que Jesus ensinava, era algo que ele vivia. Por isso ele tinha autoridade, e isso era visto pelas pessoas. Porque ele falava, não como os fariseus que não tinham autoridade, mas ele falava como alguém que tinha autoridade. O que ele pregava, o que ele ensinava, era o que ele vivia. Isso é fácil? Não é fácil. Por isso que imitar Jesus como mestre não é algo fácil. E aí, professor, como é que está o nosso ensino? Estamos utilizando a metodologia de Jesus? Estamos interagindo? Estamos expondo a palavra corretamente? Estamos ensinando assuntos relevantes, como Jesus fazia, de maneira simples, ainda que seja usando um barco como um púlpito para ensinar, como ele fez na chamada dos discípulos, na questão da pesca milagrosa. Ele ensinou a palavra e é como que se agora ele iria aplicar aquilo que ele ensinou. Por isso que ele tinha autoridade. Se ele falava de Deus, se ele falava do poder de Deus, então a prática dele, o que ele fazia, era algo que estava em comum acordo com o seu ensinamento. Amém? Glória a Deus por isso. Meus amados, o segundo ponto para a gente seguir adiante aqui é que ele fala do tripé do discipulado. Então, palavra, comunhão e serviço. Olha lá, palavra, comunhão e serviço. Esse é o tripé do discipulado, tá? Então, quando ele fala de palavra aqui, ele está falando, faz alusão novamente àquele texto de Atos 2, 42a, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? Então, quer dizer que havia uma continuidade, porque doutrina aqui, né, está falando de ensinamento.
ensinamento. Inclusive, a própria instituição dos diáconos foi feita com esse objetivo, para que os discípulos ficassem dedicados ao ensino, à oração, mas ao ensino da palavra, daquilo que Jesus colocou no coração deles. Meus amados, deixa eu falar uma coisa para vocês sobre essa questão do coração, do ensino do coração, que é muito importante. Todos nós sabemos do que o salmista diz a respeito disso. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que me chama a atenção no ensino de Jesus para os seus discípulos, eu já falei isso, mas eu quero ilustrar de novo aqui. Preste atenção. Imagine que eu e você, vamos só confabular um pouco aqui. Imagine que eu e você estejamos ali no monte, aonde Jesus se assenta, pede que todos se assentem, e ele começa a falar: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Imagine Jesus ensinando isso, e eu e você, com um papel e uma caneta, tentando anotar o que Jesus estava dizendo. Pergunto para os irmãos, vocês acham que era dessa forma? Vocês acham que os discípulos estavam in loco fazendo anotações sobre o que Jesus falava? Nós não temos como saber. Mas o que sabemos é que Jesus disse: a minha palavra está em vocês. Então, a palavra dele foi colocada para os discípulos e eles absorviam toda a palavra. Então, é muito provável que quando diz a palavra que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles estavam ensinando, os apóstolos estavam ensinando as doutrinas de Jesus. Mas, volto a dizer para você entender o que eu quero dizer. Eles não estavam com o Novo Testamento olhando e explanando para os discípulos. Por que não, irmãos? Porque a palavra estava dentro deles. Aí vem Paulo e diz: a palavra está perto de ti, na tua boca. Ou seja, para que eu possa proclamar esta palavra. Mas ela está aqui. Então, eu e você, como discípulo de Jesus, precisamos ter um envolvimento a mais em relação à palavra de Deus. E eu não estou falando aqui de decorar. É importante. Conheço irmãos aqui no nosso campo, por exemplo, tem um pastor que ele é muito conhecido por ter muitos versículos da Bíblia decorados e ser excelente. E ele até diz que ele tem uma Bíblia na mente e outra Bíblia no coração. É esta daí que Jesus se interessa. É esta daí pela qual o salmista também se referia. Eu escondi a tua palavra no meu coração. Então hoje você tem tudo isso sistematizado, mas na época dos apóstolos tudo isso, irmãos, estava guardado dentro deles. Então eles falavam da verdade da verdade de Jesus que estava dentro do coração deles. Isso é muito interessante. Por quê? Porque nós precisamos disso. Nós precisamos disso. A palavra de Deus precisa ter morada, não de forma apenas intelectualizada dentro da mente, mas ela precisa entrar no coração.
fazer morada no coração. É isto que Jesus quis dizer quando ele falou que deveríamos comer o seu corpo, beber o seu sangue, comer o seu corpo. É a palavra dele sendo introduzida dentro das minhas veias, do meu sangue espiritual, do meu DNA espiritual. Meus amados, eu sei que isso não é fácil. Não é fácil. Porque dentro de você e de mim existe uma carnalidade. Existe as pulsões da carne. E é por isso que a palavra de Deus precisa ter essa relevância dentro da nossa vida. Por quê? Porque é pela palavra de Deus que o Espírito Santo age em nós, fortalecendo contra a nossa carnalidade. Amém? Então, olha só. O outro tripé do discipulado é a comunhão. Por quê? Se eles estavam na palavra, alicerçados na palavra, vivendo na palavra, e a palavra estava dentro deles, então é claro que neles havia essa comunhão. Comunhão aqui é koinonia, que quer dizer compartilhar ou partilhar mutualmente de algum evento, de algum acordo ou de algo. Então isso diz respeito ao relacionamento da pessoa com o seu próximo. Ele cita o Salmo 133, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Esse salmo, ele faz alusão, meus amados, às reuniões em que as tribos que estavam lá espalhadas por todo o Israel se reuniam para ir adorar a Deus do templo. Olha que coisa maravilhosa. Comunhão. Comunhão. Porque quando havia algum problema entre as tribos, como aconteceu lá, aquele problema da tribo de Benjamim, se eu não me falha a memória, do levita, não é? Que os homens, chamados homens de Belial, ou seja, eles fizeram algo terrível com a mulher do levita e dividiu Israel, que eles tiveram que entrar em guerra com eles mesmos. Então isso aqui é o contrário disso. Ele está dizendo, como é bom que a gente não viva em guerra, como é bom que a gente não viva em briga, como é bom que a gente não viva em contenda, mas que a gente viva em união, para que ali a bênção do Senhor seja derramada. Esse conceito foi para o Novo Testamento. Esse conceito foi para a cruz de Cristo, foi para o Evangelho. É por isso que o partir do pão tem esse sentido. Olha, é um só pão, partido entre todos, onde todos podem comer. E Paulo, ele vai mais além nesse conceito, dizendo que há pessoas que estavam na igreja, mas que eram fracas e doentes e que já dormiam, porque não conseguia discernir o corpo de Cristo no sentido de comungar com os irmãos, de ter comunhão com os irmãos. Então você presta atenção como é sério isto, a questão da comunhão. Então esses discípulos, eles tinham muito isso, né? Essa comunhão entre eles, e isso precisa existir entre nós, meus amados. Preste atenção que a igreja primitiva não era uma igreja departamentalizada ou dividida em várias outras denominações. Hoje nós temos muitas denominações, mas isso não pode ser um fator determinante para que a gente viva desunido, não, senhores. E nem mesmo na igreja em que nós estamos. Às vezes a igreja está tão departamentalizada, tão cheia de departamento, e cada pessoa cuidando do seu departamento, que muitas vezes causa problema com os outros departamentos. Ou seja, às vezes essa questão da departamentalização até atrapalha. Mas vamos olhar o conceito primitivo de igreja, da igreja primitiva. E quando eu digo igreja primitiva, quando se chama igreja primitiva, é aquela igreja dos apóstolos.
Aí você pode dizer, mas aquilo é um conceito antigo, um conceito atrasado. Não, não. Porque o mesmo Cristo, o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo que operava naquela igreja, o mesmo Cristo que estava naquela igreja, que foi o fundador da igreja, ele continua até os dias de hoje. Ele não mudou. Então é muito importante nós entendermos o conceito da comunhão, tá bom? E eu dou paz do Senhor para os irmãos que estão entrando. Você pode comentar também, tá, irmão? Comente. Responda isso, a nossa enquete aí. É possível a gente viver os valores ensinados por Jesus? E esses valores estão relacionados com a nossa a igreja, a questão da igreja nos dias de hoje, tá? Olha, a outra parte do tripé do discipulado se refere ao serviço. Ao serviço. Porque se eu tenho a palavra, se a palavra está dentro de mim, então eu vou viver a palavra na prática, através da comunhão com os irmãos, e eu sei que não é fácil essa parte da comunhão, porque muitas vezes você quer ter comunhão, mas a outra pessoa não quer ter comunhão, e eu digo sempre que isso não tem a ver com o outro, não tem a ver com o outro, mas tem a ver comigo, no sentido de que eu não posso deixar, eu posso até permitir que alguma coisa entre, mas não que não saia de forma a que venha a causar contenda, intriga com outro irmão. Como Jesus disse, né? O que prejudica o homem não é aquilo que entra, mas aquilo que sai. O que entra vai ser muitas vezes uma ofensa, vai ser muitas vezes uma palavra dura, vai ser muitas vezes uma rejeição, ou qualquer coisa desse tipo. Mas o que sai, ou seja, como aquilo entrou em mim e como aquilo me afetou, é o que é importante, né? Então, por isso que eu digo que não tem a ver com o outro, tem a ver comigo mesmo. Como é que eu recebo isso? Então, tem a ver com a nossa comunhão e também tem a ver com o nosso serviço, aquilo que eu faço para Deus, o meu trabalho para o Senhor, tá? O serviço aqui que é dito está relacionado diretamente com o servir o próximo. Como é que eu estou servindo o próximo? Professor, como é que nós estamos servindo o nosso próximo? O nosso irmão? Aquele irmão que está necessitado? Aquele irmão que de repente nesta pandemia perdeu o seu emprego? Aquele irmão que de repente nesse lockdown não está podendo trabalhar? Olha, irmãos, eu fico muito feliz, muito alegre de ver esse movimento dos irmãos, porque havia aquela ideia de dizer que muitas pessoas morreriam de fome, mas eu creio num Deus poderoso que abriu portas, como aconteceu comigo em 2020, continua acontecendo, abriu portas onde a gente não imaginava, não é? E Deus abençoou. E agora você e eu podemos abençoar também aqueles outros que estão passando dificuldade. Eu fico feliz quando eu vejo a igreja se mobilizando. A igreja não tem a ver com ideologias políticas. É isto que precisamos entender. A igreja pertence a Jesus Cristo. Quando Jesus se apresenta para João no Apocalipse, é ele quem segura as 7 estrelas, que representa a totalidade da igreja do Senhor. A igreja é do Senhor Jesus, não é de um pastor em particular, não é de alguém, não é de um político, não de uma ideologia, é do Senhor Jesus. É isso que a gente precisa entender, irmãos. É isso que nós precisamos colocar na nossa vida e servir ao Senhor independente de qualquer coisa, tá bom? Servir ao próximo, ajudar ao próximo.
conforme está na palavra do Senhor. E para nós encerrarmos, que o tempo já foi, glória a Deus, o discipulado e o crescimento sadio da igreja. É importante nós entendermos isso. Eu não sei se eu coloquei aqui o discipulado, então está falando do crescimento espiritual. O crescimento espiritual, o crescimento numérico e o exemplo da igreja de Antioquia. Meus amados, aqui está dito que o processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã, certo? Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Então preste atenção, professor, o trabalho do discipulado, do departamento de discipulado na sua igreja é importantíssimo. Mas eu quero dizer para você que não vamos nos prender a departamento. Inclusive, meus amados, olha, foi bom, porque aqui no subsídio da vida cristã, ele diz assim, olha, o discipulado eficaz estabelece a relação adequada entre a obra, essa obra tríplice que a gente falou, e a obra da videira, ou seja, todos os que estão em comunhão com a videira que é Cristo. Tá? As igrejas, isso aqui é importantíssimo, as igrejas tendem em direção à institucionalização e pela qual elas perdem o foco da videira, que é o corpo de Cristo, que eu falei para os irmãos agora. Tá? Então, ao invés de fomentar o crescimento moral e espiritual dos discípulos, foca-se na manutenção de programas e estruturas eclesiásticas. Eu achei isso aqui fantástico, irmãos. Mas aí você pode me dizer, irmão, então quer dizer que você acha que não tem que ter departamento? Não, não estou dizendo isso. É importante que se tenha. Mas o que ele está dizendo aqui, e isso é o comentarista, tá? Aliás, é no subsídio da vida cristã, então é o pastor ou escritor Silvan Batista, que escreve o livro Discipulado Eficaz e Crescimento da Igreja. Então o que ele está dizendo aqui é que se às vezes se investe tanto no departamento em si, mas não se investe no material humano, na pessoa a qual muitas vezes aquele departamento se destina. Exemplo, vou dar um exemplo aqui e aí todos nós estamos incluídos, tá bom? Se eu sou do departamento de escola dominical e aí eu quero estruturar muito bem o meu departamento, mas eu não invisto na pessoa, então isso é um problema. Eu tenho uma coisa muito institucional, muito estrutural, mas que não contempla a necessidade da pessoa. Aquilo que a pessoa precisa. Vamos colocar um exemplo aqui? Como é que nós estamos tratando aqueles irmãos que não estão podendo ir para a igreja? Claro que nós estamos falando de pandemia, mas antes disso, antes de uma pandemia, como é que a gente tratava esses irmãos? Os irmãos que estavam impossibilitados. Será que nós criamos uma pequena força-tarefa ali de 2, 3 irmãos para levar a escola dominical a esses irmãos? Você entende isso? É isso que eu falo, de nós focarmos no crescimento espiritual. A lição trata sobre isso e o comentarista fala sobre isso. Ele até diz aqui, olha, essa realidade ocorre com muita frequência em cada igreja local. Por falta de investimento na vida espiritual das pessoas, investimento na vida espiritual. Eu sei que às vezes a gente quer se preocupar com uma camisa, a gente quer se preocupar com uma coisa ou outra, mas e a preocupação na pessoa humana? O investimento na pessoa, que é isso que ele está dizendo aqui, né? Então se enfatiza a manutenção de estruturas físicas, programas, isso é muito importante, irmãos. Não adianta nada a gente ter toda uma tecnologia, tá bom? Se eu não estou indo no cerne da questão, especialmente das pessoas que estão necessitadas. Necessitadas que eu digo, eu estou falando de alunos.
Qual é a necessidade do teu aluno? Qual é a necessidade do nosso aluno? Então, esse ponto aqui é importantíssimo. Se nós não fizermos isso, como ele diz aqui, nós vamos causar enormes prejuízos ao corpo de Cristo, além de impedir, né, de cumprir a verdadeira missão que é discipular. Se nós não fizermos isso, se nós não nos preocuparmos, por exemplo, ele fala aqui do crescimento numérico. É importante nós entendermos o crescimento numérico, é importantíssimo. Mas, e se a gente ficar pensando apenas no numérico? Eu já vi isso muito acontecer. Às vezes as pessoas se preocupam com números e aí querem ganhar muitas almas, querem fazer muita... mas quando você vê, aquelas almas não estão inseridas na igreja, aquelas almas não estão fazendo parte do discipulado, não há um discipulado efetivo. Às vezes você vai participar de algum evento, né, do discipulado e você vê os irmãos já antigos, que já deveriam estar, por exemplo, em outras classes, mas não há novos convertidos, porque também, como eu falei para vocês, o discipulado, ele está ali ligado com a questão do evangelismo, do ID. Então eu preciso ganhar almas para Cristo, mas eu preciso discipular essas pessoas, tá bom? E isso não tem a ver, irmãos, diretamente com essa questão estrutural, com essa questão de você verificar, por exemplo, a chamada, quantas pessoas, ou um uniforme para a pessoa. Tudo bem, uniforme, mas será que aquele irmão também não está precisando de uma roupa, de alguma outra coisa, de uma cesta básica, está passando por uma necessidade? Então, são essas coisas que nós estamos falando de um discipulado mais efetivo que possa contemplar a vida das pessoas. O nosso irmão Joatan diz, discipular vem além de ensino, deve haver uma preocupação com todos, no sentido de acompanhar até conseguir andar com os próprios pés no sentido espiritual. Perfeito, é isso aí, é isso daí. Então, meus amados, nós queremos encerrar aqui o nosso estudo. Eu agradeço a participação dos irmãos, a irmã Sirlene também diz, aqui é bênção a sala do discipulado, mas continuo como discípula fora do templo também. O discípulo é em todo o tempo, né, irmã Sirlene? Por isso que nós colocamos aqui essa ideia do discípulo como um seguidor. Então, o discípulo é aquele que está no caminho. Olha, preste atenção. Olha, irmãos, isso aqui é muito importante. Ó. Eu posso não estar no templo agora. Amanhã deveríamos estar na escola dominical, mas não podemos ir por causa desse lockdown. Eu não vou estar no templo da minha igreja, a congregação, nossa congregaçãozinha pequena, mas que nós amamos, Rocha Eterna, Diácono Pinheiro, que é o nosso dirigente. Eu não vou estar lá, mas eu estou no caminho, caminhando com Jesus e com os meus irmãos, que é isso que é importante. Será que podemos caminhar juntos? Será que podemos, sabe, como os discípulos no caminho de Emaús, dizer assim, Jesus, nos ensine, né? Mesmo que a gente às vezes não identifique que é Jesus que está ali do nosso lado, mas ele como um bom mestre, ele vai nos ensinando. E aí é tão gostoso quando ele vai ensinando, o coração da gente começa a arder, não é isso? Como os discípulos estavam ali ardendo o coração deles, porque era a palavra viva que estava sendo ensinada. E eles nem viram o tempo passar. Dizem alguns que era cerca de 9 a 10 quilômetros aquela viagem de Jerusalém para Emaús. Mas quando Jesus começou a falar, descortinar as escrituras perante eles, eles nem viram o tempo passar. Era mais ou menos 3 horas quando eles começaram a caminhada. Quando chegavam lá, já tinham passado 3, 4 horas. O dia já estava declinando e aí eles dizem, fica conosco. O dia está declinando, a noite já vem. Irmãos,
Eu acho isso tão lindo e tão simbólico, porque quando Deus criou todas as coisas, especialmente quando ele cria a luz, ele disse que a luz era boa, mas ele também criou as trevas, mas ele não disse que as trevas eram boas. Então a Bíblia diz também, eis que as trevas cobrem a terra. Nós já estamos vendo isso acontecer nesses dias em que nós vivemos. Então as trevas estão cobrindo a terra. A atividade demoníaca, satânica está aumentando cada vez mais. Porque Satanás sabe que pouco tempo resta a ele, conforme diz em Apocalipse capítulo 12. Então ele sabe que pouco tempo lhe resta, então as atividades dele vai aumentar cada vez mais. Ele vai cada vez mais investir contra a igreja do Senhor. Então é mais que urgente que eu e você, como discípulo de Jesus, faça esta oração. Não vá embora, Senhor. Não te ausente de nós, fica conosco. Entra, Senhor, na nossa casa. É mais que importante, eu quero encerrar com esta palavra, é mais que importante que a gente constranja o Senhor para entrar na nossa casa, no nosso lar, aqui onde eu estou, fortalecendo os laços familiares. Porque vocês sabem, há estudos aí de famílias que estão se deteriorando porque as pessoas estão passando mais tempo nos lares, mas conosco não deve acontecer assim, especialmente se Jesus está na casa, no lar, entronizado, como Deus, como Senhor, como protetor. Então entra, Senhor, na nossa casa, entra, Senhor, na nossa igreja, entra, Senhor, na nossa nação, desfaz os principados e potestades que estão lutando contra esta nação. Fica, Senhor, conosco. Igreja, é hora de nós orarmos, pedindo, clamando ao Senhor. Fica conosco, Senhor. As trevas estão aí, elas vão aumentar, elas vão piorar, mas se Cristo estiver conosco, sabe o que acontece? Ele entra, ele parte o pão, e partir o pão significa discernir o corpo dele. Quando o corpo dele é discernido, ele some. Aí a gente entende que aquele era o Senhor que está conosco, porque às vezes a gente pensa que ele não está, não é isso? Às vezes falta fé, às vezes o vírus chega na nossa casa e a gente tende a desacreditar. A gente vê as pessoas morrendo ao nosso redor, a gente ora, busca, pede a Deus e às vezes Deus não responde. Temos a tendência de desacreditar que Cristo está conosco, mas Ele está conosco, porque é promessa dele. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por quê, irmãos? Porque Ele é o nosso mestre e nós somos seus discípulos. E nós estamos caminhando com Ele, não só isso, mas estamos comungando com Ele, comendo pão com Ele, repartindo com os irmãos. E o mais interessante que aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús é que, apesar deles terem caminhado 9 quilômetros, apesar de já ser noite, mas quando Jesus se manifesta com eles, e mesmo Jesus desaparecendo da presença deles, eles disseram, sabe de uma coisa? Vamos voltar, porque é isto que é o discipulado verdadeiro de Cristo. Ele anuncia o Evangelho de Jesus, ele vai ganhar outros discípulos, ele vai anunciar para as outras pessoas, olha, o Cristo está vivo, o Cristo está vivo! Aleluia! Ele está vivo hoje, nessa pandemia, ele está vivo nesse caos que nós estamos vivendo no nosso país, da saúde, na economia. Ele está vivo, meus amados irmãos. Meus queridos, eu sei que eu me estendi um pouco, já passou de 1 hora, mas eu quero agradecer aos irmãos de estarem nos ouvindo até agora. Peço a Deus que você continue orando por nós,
pela nossa saúde, pela saúde da minha família, da minha esposa, e que Deus nos dê graça, meus irmãos, para nós seguirmos adiante como discípulos de Jesus, mesmo caindo, viu? Porque às vezes a gente vai dar uma tropeçada. E eu gosto muito do hino do Armando Filho, que ele fala sobre isso. Se arraste até, mas vá, porque vai ter um momento que mesmo arrastado, mas Deus vai te levantar. Ele nos levanta, e aí a gente volta a caminhar novamente. Aleluia! Ele nos sustenta no meio do temporal, no meio do fogo. Então, meus amados, eu agradeço vocês estarem nos ouvindo até agora. E aí tem alguns irmãos falando, graças a Deus, aleluia, glória a Deus. Irmã Silvia Paixão, glória a Deus. Entra e permanece em nossa casa, é isso, em nossa igreja. Irmã Sirlene, sinto a presença de Deus, glória a Deus. E assim, eu também sinto, aleluia, glória a Deus. Jesus está conosco, independente das circunstâncias. Deus abençoe vocês, irmãos. Continue orando por nós, para que Deus possa nos dar força e a gente continue nessa batalha em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe vocês, uma ótima semana em nome de Jesus. Amém.